Sejam muito bem-vindos à aula de número 46, onde vamos falar sobre, falando sobre a acumulação no suporte e resistência, mas nós temos que nos atentar a um detalhe, algo muito importante que acaba sendo uma outra estratégia. Deixa eu fazer aqui um desenho. Imagina que você tem aqui embaixo um suporte, No primeiro exemplo, na aula anterior, nós falamos de um preço caindo, chegando aqui no suporte, ele acumula, anda de lado, ok? Deixa aqui para nós um desenho de um retângulo, certo? Nós temos a primeira opção aqui, que seria o preço saindo, que é a nossa primeira entrada, a segunda aqui e o preço subindo. Então percebe que nesse exemplo o preço ele vem no suporte, acumula, rejeita o suporte e sobe, tá? Então seria a rejeição, a aula anterior, que é a aula 45. Já essa aula de número 46, nós vamos focar aqui numa estratégia diferente, que seria o quê? Seria o rompimento da acumulação, ou rompimento depois da acumulação. Chegou aqui, andou de lado, olha lá, ó, formou aqui a espécie de um retângulo, agora ele não vai romper para cima, agora nesse exemplo aqui, ele vai fazer o rompimento para baixo. Quando ele faz esse rompimento para baixo, eu aconselho não entrar vendendo. Por quê? Porque ele está no suporte, pode ser um falso rompimento. Eu aconselho você esperar ele voltar aqui, só depois de voltar aqui, e quando ele começar a mostrar força vendedora aqui, que você deveria entrar para fazer uma venda com mais segurança, tá ok? Uma venda com mais segurança absoluta nunca existe, porém, ser uma operação mais conservadora, com a intenção ou com a finalidade de você ganhar nesse movimento de baixa, tá certo? Vamos procurar ali alguns exemplos aqui para que possamos deixar de uma maneira mais tranquila aqui para nós, Vamos procurar aqui. Aqui mesmo já é um bom exemplo, ó. Ele está acumulando aqui nessa região, ok? E agora o que ele faz? Ele rompe, volta para cá. Depois que ele volta, ele deixa aqui um candle vermelho de força. E ele desce. Alvo, um bom alvo aqui seria nesse fundo aqui. Uma operação rápida, um stop aqui atrás. Tá ok? Então, nunca nós podemos ter muita ganância, assim, mas ficou muito perto e tal. Os alvos curtos chegam mais rápidos nos objetivos, Aqui, no caso, foi da aula anterior, ele subiu e voltou, nós ganhamos ali na rejeição. Veja que esse exemplo aqui é importante, porque ele até faz o rompimento, olha, mas ele volta, deixando todo uma sequência de um movimento de alta, Aqui também ele rompe, mas ele sobe, aqui também ele rompe e também sobe. Então é muito importante você ter essa acumulação para dar continuidade de um movimento, Olha aqui, por exemplo, aqui nós temos um suporte aqui, ó. Nós temos um suporte, ele acumula aqui nessa região e depois que ele acumulou, olha que interessante, ele faz ali, vamos aproximar aqui, ele faz aqui os candles, volta, deixa um candle verde, volta com vermelho para depois descer, tá certo? Vamos aproximar mais isso daqui. Procurar aqui um outro rompimento, de novo aqui rejeição nesse suporte, muita acumulação aqui, ó. É importante você treinar o seu olho para conseguir enxergar toda essa acumulação. Olha que importante isso. Aqui tudo consideramos como um falso rompimento, aqui sim ele rompe a acumulação, tenta voltar, não consegue, desce com muita força. Uma região muito importante ali para esse preço. Aqui sim o rompimento, o rompimento depois da acumulação. Rompeu, desceu,
tenta voltar próximo, entra os candle vermelho, desce com muita força, tá? Então essa aí é a estratégia de rompimento depois da acumulação. Então ele acumula e depois da acumulação ele faz o rompimento. Muito importante você ter um olho bem treinado para esse tipo de operação, né? Saber realmente aí guardar aí, olha, você vê que interessante aqui também. Querendo ou não, nós temos aqui uma acumulação. Olha ali, o preço acumula, depois que ele acumula aqui, ele rompe, volta, voltou aqui, candle vermelho mostrando venda. Olha como que o preço cai, desceu ali de maneira muito expressiva, né? Vamos procurar mais algum outro aqui. Ele faz o rompimento e dá sequência no movimento, né? Naquela direção que ele estava indo. Isso aqui tudo você vai conseguindo treinar o seu olho. Aqui também, ó, deixou uma acumulação um pouco depois do rompimento. E ele vai embora aqui, ó. Ele vem, acumula, mostra os candles de força. Será que ele volta? Olha lá, ele volta próximo. Interessante, ó. Ele rompe, volta, mostra aqui um grande candle de força. Se aqui fosse uma compra nesse candle aqui que eu coloquei 3 setas, olha o movimento de alta, ó. Ele sobe e ainda dá para tirar bastante lucro aqui. Ok, amigos? Então essa aí seria a acumulação depois do rompimento. Vamos dar sequência para a nossa próxima aula.